Amém, meus irmãos. É um prazer estar ligado com os irmãos aí nos Estados Unidos. Eu quero saudar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos orando pelos irmãos. Sabemos que os Estados Unidos estão enfrentando a mesma situação que nós estamos enfrentando já há alguns meses aqui na Itália. Mas Deus vai dar uma saída para todos nós, em nome de Jesus. Eu quero dar uma saudação ao pastor Robson Lopes, a sua esposa, a pastora Silvana, seus filhos. Quero mandar um abraço para eles e agradecer de coração por essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Uma saudação a toda a igreja, que Deus esteja amparando, sustentando os irmãos nessa hora tão difícil. Mas nós temos a certeza que Deus é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 103. Se você tem uma Bíblia, abra, por favor. Nós vamos falar de um grande tema, de uma palavra abençoada que traz conforto para as nossas almas. Então, se você tem uma Bíblia, abra no Salmo 103. Eu quero ler apenas 3 versículos e depois nós vamos falar o que Deus quer para nós nessa oportunidade. Salmo 103, versículo 10, diz assim: Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Versículo 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, eu te agradeço por essa rica e abundante experiência, Senhor, de estar falando da Tua palavra com os meus irmãos ali na América e a todos que hão de ouvir e ver este vídeo. Que a Tua palavra entre no coração, transformando, consolando, avivando e dando novas visões e novos sonhos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu li uma frase recentemente que me chamou muita atenção. Essa frase diz assim, não é minha. Eu vejo 2 coisas muito fortes dentro da minha vida. A primeira delas é a misericórdia de Deus, para eu não receber a punição que mereço receber. A segunda é a graça de Deus, que me dá poder para fazer aquilo que não tenho capacidade de fazer. Essa frase é de Teófilo Hayashi. Fala da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Então, queridos, pensando na misericórdia de Deus, na graça de Deus, eu queria discorrer essa mensagem pensando em 5 coisas que nós vemos aqui nesses 3 versículos que eu acabei de ler. A primeira delas, Deus sabe. Guarde essa palavra. Deus sabe. A segunda, Deus conhece. Guarde essa palavra.
A terceira, Deus trata. Guarde esta palavra. Deus retribui. Guarde esta palavra. E a última, Deus se compadece. Guarde bem esta palavra. Em primeiro lugar, Deus sabe que nós somos pó. Versículo 14. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É a nossa fragilidade. Não pense apenas que fala sobre fragilidade, porque mais à frente nós vamos ver que quando nós admitimos que nós somos pó, nós alcançamos uma bênção e uma graça diante do Senhor. Mas para partirmos é necessário que a cada momento nós reconhecemos que nós somos pó. E a Bíblia está dizendo que Deus sabe que nós somos pó. Que maravilha sabermos que Deus sabe e conhece a nossa fragilidade. Isso é uma bênção. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Deus nos formou do pó da terra. Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20. Diz assim: Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Então é muito necessário, como crentes, como seres humanos, reconhecermos a nossa origem, reconhecermos que nós realmente dependemos de Deus e precisamos de Deus. Eu, quando olho essa situação que está acontecendo no mundo, eu vejo a incapacidade, eu vejo como nós somos limitados, como um pequeno, um invisível vírus colocou de joelho as nações. Vejam vocês, os Estados Unidos, uma grande nação. Quantos países, Itália, a Europa, o Brasil, estão de joelhos nessa hora? Quantas pessoas estão sendo sofrendo por causa desse vírus? Quantas pessoas morrendo por causa desse vírus? Isso demonstra o quê? Que nós somos pó. A economia do mundo está abalada. Isso significa que nós precisamos olhar nesse momento e vermos que nós não somos nada. A vaidade humana, tudo aquilo que construímos, a que serve numa hora como essa? Então recordemos sempre, nós somos pó. Nós somos pó. Guarde isso no seu coração. A segunda coisa que eu vejo nesse Salmo 103 é que Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a minha estrutura, conhece a estrutura de cada irmão, de cada pessoa. Ele sabe até onde nós resistimos.
Deus sabe até onde nós somos capazes de chegar. Ele sabe até onde Ele pode permitir que certas coisas aconteçam na nossa vida, porque Ele conhece a nossa estrutura. Se vocês lerem Salmo 104, versículo 26, 27, 28 e 29, ali está falando que se Deus virar o rosto dele e ele decidir não olhar para nós, nós voltamos ao pó. Salmo 104, versículo 29 diz: se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Então Deus sabe que somos pó, Deus também sabe e conhece a nossa estrutura. Eu agradeço a Deus, nós estamos aqui na Itália há quase 2 meses, nessa situação de isolamento. Agradeço porque tantas pessoas ainda estão trabalhando, os caminhoneiros, os médicos, as pessoas que trabalham nos supermercados. Eu agradeço a Deus porque não tem faltado alimento na minha casa. Eu louvo a Deus. Os olhos do Senhor, o rosto do Senhor não foi retirado de nós. Deus está olhando para nós. Deus está olhando para a nossa igreja. Deus está olhando para a sua igreja. Deus está olhando para você, para a sua família. Nós não seremos consumidos porque Deus não retirou de nós o seu rosto. Glória a Deus por isso. Coloca essa palavra no seu coração. Deus sabe que nós somos pó. Deus conhece a nossa estrutura. Louve, agradeça a Deus, porque nada tem nos faltado. Deus dará o socorro a todos nós. Abra também a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. E você vai ver uma outra promessa que Deus nos faz acerca desse momento que nós estamos vivendo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele sabe que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura e sabe até onde somos capazes de resistir. Amado irmão, amada irmã, Deus dará a você um escape. A terceira coisa que a palavra de Deus nos fala é que Deus trata. Mas Deus não trata como os homens tratam. Graças a Deus por isso. Porque Deus é Pai e Ele tem um modo especial de nos tratar. A palavra de Deus fala em 1 Samuel 16, versículo 7. 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus vê o coração. Que bom ter a certeza que nós temos um Deus que vê o nosso coração. E porque Ele vê o coração, Ele é capaz
de nos tratar. Ele não trata como os homens. Nós tratamos como seres humanos, às vezes por interesses. Tratamos segundo as nossas vontades, as coisas que nos convêm. Mas Deus não. Deus trata olhando o coração. Eu sou pó, Deus sabe, Deus conhece a minha estrutura e Deus também conhece o meu coração. Não tem nada que possamos esconder de Deus. Não tem nada que eu possa fazer numa hora como essa para tentar impressionar Deus, porque não adianta. Deus simplesmente olha o coração daqueles que o amam, daqueles que são verdadeiros com Ele. Graças a Deus por isso, porque se Deus não conhecesse o nosso coração, nós estaríamos perdidos, queridos. Em 1 Crônicas, capítulo 21, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13, nós encontramos outra palavra. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então, nessa hora tão difícil de angústia, caiamos nas mãos do Senhor. Caiamos na mão do Deus vivo. Entregue a sua vida nas mãos de Deus e confie nele, porque Ele sabe que somos pó, Ele conhece a nossa estrutura, Ele olha e vê o coração. Então diga: Deus, eu não tenho nada que esconder, Tu me conheces, Senhor. Essa é a oração que Deus atende, é a oração que Deus ouve. Deus não trata como trata os homens. Vocês se lembram do filho pródigo? Ele saiu, gastou tudo e ele se arrependeu. Ele disse: eu pequei contra o céu, pequei contra meu pai, não sou digno mais de ser chamado um filho. Ele fez essa oração, a oração verdadeira, voltou. E quando estava no meio do caminho, ele encontrou o seu pai. Deus é pai. E ele abriu os braços e recebeu o filho perdido e disse: façamos uma festa, porque esse meu filho estava perdido e se achou. Que maravilha! Deus não retribui, não joga na nossa cara nada que fizemos no passado, que fizemos de errado. Ele é Pai. Ele está pronto, hoje, agora, para te receber. Abra o seu coração e diga: eu errei, me recebe de volta, meu Pai. E Ele tem um anel para colocar nos seus dedos. Ele tem uma honra novamente para você. Olha como Deus não vê mais como pó. Deus não olha mais como perdido. Deus olha como filho. Glória a Deus por isso. Em quarto lugar, a Bíblia está dizendo que Deus retribui, mas Deus não retribui como o homem. Se vocês observarem, na história do filho pródigo, depois que o pai recebeu o seu filho perdido, fez uma festa, diz que o irmão ficou indignado. Ficou indignado. E tem muitas pessoas que são assim. Nós, seres humanos, retribuímos por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos. Pagamos por aquilo que vemos na aparência. E diz que o irmão ficou indignado, não aceitou. Para ele era melhor que o irmão permanecesse no pó, permanecesse perdido. Olha quantas pessoas pensam dessa maneira. Mas Deus não pensa assim. Deus não retribui, porque Ele é Pai.
Em 2 Coríntios, existe um versículo muito conhecido que eu gostaria que vocês lessem, vocês guardassem. Eu gosto de citar os versículos da Bíblia porque é a palavra de Deus que fala, não é o pastor que está falando, é Deus que está falando. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus retribui não julgando, não condenando. Ele retribui dando graça. É a graça que me mantém de pé. É a graça que me faz andar de cabeça erguida. É a graça que me faz sentir que Deus não me vê somente como pó. É a graça que me faz sentir que Ele conhece a minha estrutura, que Ele conhece o meu coração. É a graça que nos mantém na presença de Deus. Guarde essa palavra, a graça de Deus. No capítulo 1 do livro do profeta Isaías, a Bíblia fala que o povo de Deus estava vivendo um tempo muito difícil. O povo tinha esquecido de Deus, tinha virado as costas para Deus. E o profeta chega a dizer que o bezerro, o boi, conheciam o caminho do curral, mas o povo de Deus não conhecia o caminho de Deus. Olha que palavra dura essa. O bezerro, o boi, conhecia a estrada para seguir, mas o povo estava perdido. E Deus, olhando a situação do seu povo, diz assim: é porque ainda existe um povo remanescente, é porque ainda existe um povo fiel, uma minoria que eu ainda não virei o meu rosto contra o meu povo. É porque ainda tem um povo fiel que eu ainda voltei o meu rosto e eu estou pronto a perdoar. E se vocês olharem no capítulo 1 de Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você acha que esse vírus vai parar a obra de Deus? Você acha que esse vírus vai parar a fidelidade de Deus? Não, não, não. Deus, por amor aos seus escolhidos, Ele está dizendo: eu vou dar a vocês o melhor dessa terra. Glória a Deus por essa palavra. Palavra do coração de Deus. Nós comeremos do melhor desta terra. Aleluia. Glória ao Senhor por isto. E por último, meus irmãos, Deus se compadece. Chegamos ao ponto principal dessa mensagem. Deus se compadece. Eu, como pai, eu sei o que significa se compadecer. Todo pai sabe o que significa se compadecer. O salmo que nós lemos no início é o Salmo 103, o versículo 9 diz assim: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Abacuque, capítulo 3,
versículo 2 diz assim: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Era uma oração de avivamento. E antes do avivamento, Deus demonstra a misericórdia. Deus não permanece irado para sempre. Abacuque está dizendo: Senhor, na tua ira, lembra da tua misericórdia. E Deus está lembrando da sua misericórdia. Se vocês recordarem, Jesus fez uma oração em João capítulo 15. E ele diz assim: Eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo sim. Eu vos chamei de amigos. E Deus está te chamando de amigo, de amiga. Põe essa palavra no seu coração. Deus se compadece. Eu sou amigo de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Eu termino com esse versículo. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vocês lembram? Lá no Salmo 103, Deus sabe que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura. E aqui Deus está dizendo: eu vos chamei para vocês serem coparticipantes da minha natureza. Do pó a coparticipantes da natureza de Deus. Que salto! Que salto maravilhoso que Deus nos dá. Deus nos coloca para cima, Ele tira do pó, Ele levanta do pó da nossa fragilidade, Ele nos chama a sermos participantes da sua natureza. Você está entendendo isso? Você é participante da natureza de Deus. Deus te deu todas as coisas concernentes à vida, concernentes às bênçãos do Senhor. Então se aproprie, meu irmão, minha irmã, de uma vida de vitória. Deus simplesmente não olha para você como pó, porque Ele, antes de tudo, antes da formação desse mundo, Ele já te elegeu como uma pessoa vitoriosa, como uma pessoa com a própria natureza dele, coparticipante. Eu estava olhando no dicionário o que significa copiloto. O que é um copiloto? O copiloto é o segundo oficial. É a segunda pessoa dentro da cabine de um avião para guiar o avião. Então Deus está dizendo que nós somos coparticipantes da sua natureza. Você está na cabine, meu irmão. Você está na frente. Deus te colocou numa posição de vitória. De vitória. Em nome de Jesus. Então lembre-se, Deus sabe,
que nós somos pó. Deus conhece a nossa estrutura. Deus nos trata não como os homens. Deus retribui não como os homens. Deus se compadece. E Deus se compadece te colocando para cima. Deus te compadece dizendo: ei, você é meu amigo. Ei, você tem a própria natureza, a natureza de Deus, porque Ele colocou em você o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos capacite a vivermos essa promessa de vitória. Que não permitamos que pensamentos, que atitudes, que pecados nos tirem esse sentimento, essa vida vitoriosa que Ele já nos deu. Amado irmão, amada irmã, que Deus te abençoe, que Deus cubra a sua vida de grandes bênçãos. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Em nome de Jesus. Amém.